bom, galera? Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História com Jorge, o canal onde a gente aprende História e joga videogame tudo junto. Essa é a segunda parte de uma série de vídeos sobre o Red Dead Redemption em parceria com o meu querido professor Cláudio Humberto, da Geografia. E a gente vai discutir umas coisas sobre Border, Frontier e Destino Manifesto. O formato você já conhece, a gente vê um pedacinho do jogo, depois parte para o debate, beleza? Então, se segura aí, galera, aperta o seu cinto e partiola de história! For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Tudo bom, galera? Estamos aqui de volta com o meu queridíssimo professor Cláudio Humberto. Aliás, Cláudio, aproveita para fazer a propaganda do seu Instagram, cara. Qual que é o... meu Instagram é o Cláudio H. Moura Filho. Um Instagram cultural e desportivo. Desportivo. Desportivo também. Desportivo anda meio mais ou menos, porque eu não ando fazendo nada, né? Então ele tá mais cultural. Geográfico também? Geográfico e literário. Eu posto reviews lá de livros que eu leio, beleza. E tal. Bem bacana. Inclusive, quando a gente acabar os vídeos aqui, eu vou colocar o link lá. A gente bota o link aqui embaixo. Vamos fazer um teaser bem legal lá, né? Sim. O professor Jorge fazendo uma dança exótica aqui pra você, chamando para ver o vídeo no link. Ou pior, é mais engraçado ainda, me bota em cima da bicicleta. Gente, voltando para a programação normal. Já quase um minuto. Quase um minuto, só bobagem. Como diz o nosso terceiro ano, por que a gente perde o foco, né, velho? Porque perder o foco é muito mais interessante. Melhor. Oi, continuando com Red Dead Redemption, simbora. Nesse segundo capítulo aí, as cenas que vocês acabaram de ver, tava o pessoal dentro do trem discutindo a ideia dos nativos, de trazer civilização aos nativos. Isso tem muito a ver com o Destino Manifesto, é disso que o Cláudio vai falar daqui a pouquinho, mas convém lembrar antes disso a ideia do mapa dos Estados Unidos com dois conceitos importantes aí, o do Border e o do Frontier. O Border são as 3 colônias originais na costa atlântica americana. E o Frontier é a fronteira móvel que está sempre sendo empurrada ou expandida rumo ao oeste. Então tem aquela ideia do oeste como sendo a terra da aventura, ou do oeste longínquo, por isso que ele é o Far West, que é o oeste longínquo, ou por isso que ele é o Wild West, que é o oeste selvagem. E isso aparece dentro do Red Dead, deixa eu mostrar aqui o mapinha, ó, tá vendo aí, ó, Western Border States. Depois eu vou colocar na tela bem aqui assim, e no mapa, gente, fica muito claro, bom, eu vou abrir aqui, mas vocês vão ver lá na imagem, a gente tem os estados mais do Nordeste, onde fica Blackwater e onde ficam Thieves Landing, eles são muito com aquela cara das 3 colônias originais, do norte e tal. Thieves Landing já é uma coisa meio sulista, porque tem pântano, uma coisa meio Louisiana, meio New Orleans. Muito legal. Nome, sim, né? Sim, até uma brincadeira com isso, né? Tipo, o ponto de apoio dos ladrões, onde os ladrões dormem. E tem 2 coisas muito legais aí que com certeza fazem a gente pensar na fronteira sul e norte. Porque tem 2 estreitos com pontezinhas para chegar nesse lugar. Uma é a Mason Bridge e outra é a Dixon Crossing. Mas o fato é que nos Estados Unidos, ainda lá no século XIX, a gente tinha a linha Mason-Dixon, que era a linha que separava, formalmente falando, o norte do sul. Os lugares onde você já tinha
valores sociais, vamos dizer assim, mais progressistas, com a abolição da escravidão e tal, versus aquele modelão colonial do plantation e da exploração e tudo mais. Escravocrata. Isso, escravocrata e tal. Então, na parte de baixo do mapa do Red Dead, aqueles distritos que estão lá, é uma coisa bem Grand Canyon, assim, então é bem oeste selvagem, e pradarias, e búfalos e tal. Tem um rio no jogo, que é o Rio São Luís, muito provavelmente deve ser o Rio Grande, que é o rio que separa Texas do Rio Grande. Professor de inglês, aí. Porque se eu falo um negócio desse errado, eu tomo umas pedradas lá na escola. Então, você não fala Rio Grande? Rio Grande, mas é porque é em inglês. Mas segue a vida, vai, segue a vida. Então, separa Estados Unidos e México nesse período. E tem os distritos mexicanos, né, na parte de baixo do mapa. Então dá bem aquela ideia, sabe, do contraste do que é a nossa terra, do que é a terra deles, onde está o limite do selvagem e tal. E convém lembrar que isso passa também um pouco pelo imaginário que a gente faz com indígenas, né? E tem muito a ver com a maneira como esses indígenas de alguma forma são romantizados, aquelas teorias todas do bom selvagem e tudo mais, e que hoje foram plenamente absorvidos aí pelo grande capitalismo, pelo marketing e tudo mais, porque você tem nomes de carro do tipo Frontier, acho que é Nissan. É Nissan. Não é? Nissan Frontier. Dakota, que eu acho que é Dodge. Era Dodge. E Cherokee é Jeep. É Jeep. Então pronto. Então tá aí nomes de carros e como a gente ainda tem a ideia assim da terra de aventura com esses carros para todos os terrenos. E são aqueles carrões resistentes para andar na lama e tudo mais. Tem um da Chrysler que tem um nome interessante, que é Town and Country. Town and Country? É. Aí. Pronto. E tem uma moto da Dodge, eu acho que é a Tomahawk. Ah, aquela que moto é muito fera, É um velho. motor de Dodge Viper, não é? Acho que é um motor... É um acho motor que de Dodge Viper, Viper, cara. É 7.9 aquele motor. Cara, Mas, ela tem 4 rodas, né? sim, Ela é 4 aquela rodas. só- Coladinhas assim uma na outra, e o sujeito fica desenterrou, deitado velho. em cima da... moleque. Desenterrou, Aqui tem cultura automobilística também, rapaz. Essa aí foi desenterrada. Eu lembro quando eu tinha uns 6, 7 anos, eu vi essa moto na revista e falei, eu tenho que ter uma dessa. É pra acelerar e bater no primeiro poste. Ainda bem, isso prova a existência de Deus, entendeu? Porque Deus não me deu o poder financeiro de comprar uma moto dessa, entendeu? Porque senão eu tinha morrido. Tá certo. Ainda bem que não. Pois é, ainda bem. Que não sei, poder deve trabalhar ser. junto, fazer as coisas. Aí simbora. Então, meu querido Cláudio, Destino Manifesto, meu caro geógrafo. Destino Manifesto. Manda bala. Destino Manifesto foi, nesse contexto aí de expansão territorial dos Estados Unidos rumo ao oeste, uma ideologia de caráter aí político e religioso, de um tom meio messiânico, de que era necessário para os colonos levar a salvação, a dignidade humana e a fé para essas terras que estavam sendo incorporadas aí ao espaço territorial americano. É como a velhinha diz, né? Salvar os indígenas de si mesmos. Exatamente. Trazê-los, tirá-los da barbárie, trazê-los para a civilização. É aquele ideal bem... Não sei se é correto falar até, não sei se é etnocêntrico, né? Mas de alguma forma, acho que sim, uma pela forma ideia de que né? a nossa cultura seja superior ao do outro. Tem uma questão de superioridade racial e cultural também, né? E aí, na verdade, essa ideologia do Destino Manifesto foi um mote que, ao longo do expansionismo territorial dos Estados Unidos, congregou a população em torno dessa causa. Então, vamos expandir territórios, vamos divulgar esse ideal de salvação, de liberdade, de fraternidade, retirando pessoas da selvageria e aí levando esses territórios aí para mais próximo da providência divina. Então era um discurso meio que pseudo-messiânico, que tinha um caráter geopolítico e religioso. Então você misturou política e religião dentro de um movimento rápido de expansão territorial. E na verdade foi muito rápido mesmo, porque se você pensar que a Guerra da Independência terminou em 1783, com ele já incorporando parte da Louisiana, que é o meio oeste, né? E em 1853 todo o território principal dos estados já estava formado, né? Então foi o que? Pouco mais de 70 anos, né? Para poder fazer território se formar. Local. Se você comparar, por exemplo, a formação do território brasileiro, foi muito mais demorada, né? Foi muito mais demorada. E uma coisa interessante da gente pensar é que o Destino Manifesto, apesar de ter esse discurso de salvação, de liberdade, de dignidade moral, se disseminando sobre territórios, ele tinha uma contradição muito grande. Por quê?
Porque esses valores que eram disseminados a partir desse discurso, eles serviam apenas a quem? Aos colonos. Quem estava de fora dessa cobertura? Sim. Os índios, os mexicanos, porventura os escravos negros, dependendo da região onde estavam no país, né? Então, você tem o quê? Não era um discurso que priorizava esse multiculturalismo do território eu acho que estadunidense, né? Era uma coisa bem, acho que centrada, né, nos colonizadores. Porque né? Uma a coisa impressão que eu maldosa. tenho é assim, isso serve para nós, Uhum. mas para esses outros grupos olha só, vocês vão ficar atrás da cortina fazendo o trabalho sujo na fuligem, na fumaça tal, Exatamente. enquanto a gente está aqui vivendo, sabe, Exatamente. essa outra realidade. E uma prova interessante disso foi o próprio discurso na época do James Polk durante a Guerra do México, né? Porque na verdade foi um dos primeiros momentos aí que esse discurso Destino Manifesto com esse nome foi descaradamente colocado como um ideal dentro de um conflito, né? E na verdade ficou muito evidente nesse momento que, olha, ideais de liberdade e de dignidade, eles atendem ao quem? Aos colônios texanos, aos colonos que estão aqui se expandindo para o oeste, ou seja, mexicano tem mais que ser morto mesmo, a gente tem que ser mais que ser morto mesmo, porque é como se eles fossem empecilhos a São entraves ao progresso. ao caminho ao progresso e à liberdade que eles estavam buscando, né? Então, é uma contradição muito forte, porque... Bom, gente, depois desse probleminha técnico aí, queria aproveitar para fechar o segundo episódio com a citação do Robert Miller, de um livro que chama Native America Discovered and Conquered. E casa bem com essa discussão que a gente vinha tendo aí, o Cláudio, aí, sobre o Destino Manifesto. O Miller aponta, ele faz vamos dizer assim, uma revisão bibliográfica do que historiadores têm dito sobre o Destino Manifesto. Ele aponta 3 pilares. O primeiro deles é a crença nos colonos e nos settlers americanos de que as suas instituições, o seu conjunto de leis eram os melhores possíveis e que eles eram, vamos dizer assim, a ponta de lança ou a vanguarda da civilização. O segundo ponto é a ideia de que eles tinham que transformar aquelas terras ao oeste como se elas fossem para ser recriadas à imagem e à semelhança da sociedade costeira das 13 colônias originais. E o terceiro ponto é a ideia de que tudo isso seria uma missão dada a eles por Deus, aquela coisa de uma ponta a outra da ilha continente, que a gente vai bater um pouco mais nessa tecla depois, beleza? Aproveitar esse espaço aqui no final para agradecer novamente o professor Cláudio. Cláudio é um show de bola, adoro trabalhar com ele. E pedir para todo mundo aí, galera, ficar de olho. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E por enquanto a gente vai ficando por aqui. Tem mais episódios na fila, beleza? Um abração para todo mundo, galera. Racha de estudar e até mais.